Aleluia! A paz a todos. Vamos dar continuidade à palavra que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo passo a passo, esmiuçando cada versículo, a profundidade, a grandeza da palavra de Deus que está no primeiro milagre de Jesus. Aleluia! Quando Jesus inicia o seu ministério, quando Jesus inicia os seus sinais, o ministério começou um pouco antes, né? O ministério começa ali no batismo, depois o jejum, a tentação, ele volta, os primeiros discípulos começam a andar com eles, ali é o ministério de Jesus. E aqui é onde se inicia os seus sinais. No Evangelho de João, capítulo 2, nós estamos falando das bodas em Canaã da Galileia. E nós lemos o texto aqui e vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Amém? Já falamos sobre isso, sobre convidar Jesus e sobre Maria. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Já falamos sobre isso nos outros capítulos, nas outras partes aí, na introdução, parte 1, parte 2, parte 3. Hoje nós estamos na parte 4, só sobre esse texto, que é tão profundo, tão grande, tão maravilhoso, tão ensinamento, tão profético. E muitas vezes nos apegamos só à transformação de água em vinho. Amém? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Também já colocamos isso, que Jesus ele não está ofendendo Maria, mas ele só está colocando, eu e Deus, né? Coloca ela no lugar dela, mas mãe, com todo amor de mãe, ela sabe aqui o que está acontecendo, e ela diz assim, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Já falamos sobre isso, fazei tudo o que Jesus vos disser. Aleluia! Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava de 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei a água as talhas, e eles as encheram. Amém? Encheram totalmente. Nós temos que ser cheios, já falei, das águas do Espírito Santo. Toda aquela sujeira, imagina a sujeira que estava nessas talhas, que eram águas de purificação, lavar a mão, os pés, de se limparem, de rituais. Imagina gente que vinha do deserto, de dias de viagem, imagina como não estava ali, naquele vaso da rocha, que era de pedra. Esses vasos eram de pedra, a rocha. Jesus é a nossa rocha. Mas Jesus mandou encher de água aquilo. E ficaram todos admirados, né? Já falei. E aí, o que Jesus faz conosco, nós temos que ser cheios. Não é meio, não é metade. Jesus quer intimidade, Ele quer plenitude. E os que serão cheios, deixar ser cheios. Porque o Espírito Santo, Ele é educado. Ele não vai aonde você não permitir. Mas o quanto você permitir, é o quanto Ele vai agir na sua vida, em você e através de você. Sejam cheios das águas do mover do Espírito Santo. E toda aquela imundícia é apagada, as nossas sujeiras, as nossas transgressões, tudo aquilo vai para o mar do esquecimento e fluirão rios de água viva. Amém? Você é esse vaso. Você é esse vaso. Jesus é a nossa rocha. O Espírito Santo, a água que flui, lava, limpa, transforma, sara, cura. Receba a transformação, cura, seja sarado. Esqueça o passado. Vamos aqui agora para a leitura, continuar a leitura. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Então eles as encheram totalmente eles encheram. Então Jesus lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram.
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera a água. Tem um detalhe aqui, que está entre parênteses, assim, de que ele não sabia de onde viera a água. Bem que sabiam os serventes que haviam tirado água. Que os serventes, sabiam os serventes que haviam tirado a água. Eles sabiam que a água era aquela água suja, que se soubessem, seriam apedrejados esses serventes, poderiam ser escravos, alguns pagos, outros como escravos, poderiam ser apedrejados, poderiam ser fortemente castigados de pegar aquela água de sujeira, a imundícia, e dar para o mestre-sala, para o noivo e para os convidados tomar daquela água. Amém? E lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Com este, vou ler o 11 aqui. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluias, aleluias. Depois disto desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui só para a gente entender uma pequena passagenzinha, está aqui bem descrito que desceu Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Há um ensinamento aí que diz, quando se fala os irmãos de Jesus, eram os discípulos, era gente da mesma tribo, da mesma família, que era costume chamar chamar os discípulos de irmãos. Não, Jesus tinha irmãos, filho de José e Maria, tinham muitos irmãos, eram mais 4 irmãos e algumas mulheres. Amém? A palavra ensina isso, Mateus fala isso, Lucas fala, Marcos fala, e aqui em João também, toda a descrição, em João capítulo 7, fala de novo sobre os irmãos de Jesus. Aleluia! Então, desceu ali, e aqui está bem nítidos, desceram para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então aqui está bem separado o que é discípulo e os seus irmãos. Amém? Então Jesus tinha muitos irmãos, tinha mais 4 irmãos, com ele 5, e suas irmãs. Que é assim que diz a palavra, não diz o nome das irmãs, diz até o nome dos irmãos. Mas vamos lá. Hoje a nossa palavra é a transformação de água em vinho, onde muitos se apegam sobre isso, onde muitos falam sobre a água ser transformada em vinho. Agora eu te pergunto, Jesus transformou a água em vinho? Todos acreditam que Jesus transformou a água em vinho? E eu te digo, não, a água não virou vinho. Jesus não transforma a água em vinho. Em primeiro lugar, vamos entender aqui no grego, as traduções gregas. No grego, toda palavra, existe no hebraico, 3 palavras para vinho. Mas no grego, nas traduções, até na Septuaginta, algumas passagens de vinho, foi tudo colocado como vinho, como um só. Suco de uva é vinho, o vinho é vinho, o mosto é vinho, a bebida forte é vinho. Existia vários tipos de vinho. E em hebraico há essa diferença nas palavras. Mas nas traduções, tudo ficou vinho. No grego não tinha, nas traduções, nas versões gregas, não tinha palavras diferentes para vinho. Então tudo ficou como vinho. Amém? Mas por que, pastor, aonde você está, aonde você se apoia para declarar, aonde está na palavra, que Jesus não transformou a água em vinho? Vamos ler um texto em Gálatas, capítulo 5, o versículo 21. Vou ler o 16. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, ainda no Espírito. Paulo está falando pelo Espírito Santo, e jamais satisfarei. Quando você está no Espírito Santo, quando você fala, quando você age pelo poder do Espírito Santo, você não satisfaz os desejos da carne. Amém?
Jesus não trabalhava segundo os desejos da carne, mas sim o do Pai. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Amém? Vamos ler mais um textinho, vamos lá, para Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Já está aqui a chave, está aqui a resposta do que aconteceu com Jesus e o que aconteceu ali com Jesus. Vamos lá, tem mais palavra aqui para a gente provar sobre o vinho, que Jesus não poderia ter transformado água em vinho. Não era um vinho, não tinha álcool, não é vinho, não é bebedice. Muita gente se aproveita dessa palavra para dizer, até Jesus bebeu vinho. Mentira! Até Jesus transformou água em vinho. Mentira! Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós lermos aqui em Provérbios, se nós formos ler aqui em Provérbios 4,17, você vai ver aqui ele falando sobre o vinho. Se nós formos ler Provérbios capítulo 9, vai falar sobre vinho. Provérbios 19, Provérbios 23, vamos ler lá aqui do 19, Provérbios 23, daqui, Provérbios 23, 19, a partir do 29, no 20 também fala, o 20, Provérbios 23, não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Eita, nós! Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Vamos andar um pouquinho mais, aqui no 23 ainda, vamos lá no 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico, um tipo de serpente. E teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Quem se enche de vinho é pecador. Se Jesus tivesse transformado água em vinho, ele seria pecador, ele teria induzido pessoas ao pecado. E a palavra nos ensina que beberrão, que beber, aqui em Provérbios também, isso é abominação a Deus. Jesus não fez nenhuma abominação de Deus. Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele se cumpre na palavra. E ele fez tudo o que estava escrito e não se achou nenhum dolo, não se achou nenhum pecado. Por isso ele foi ressuscitado entre os mortos. Amém? Porque ele foi fiel e justo ao Pai, às Escrituras. Por isso que ele é o nosso Salvador, porque não houve pecado. E aquele que não tinha pecado se entregou por nós, pecadores. E o seu sangue foi derramado na cruz em nosso favor, em meu favor, em teu favor, para cobrir todos os pecados. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue dele, o sacrifício do Cordeiro. O Senhor separou o seu Filho para o sacrifício maior. Ele separou Jesus.
E pelo seu sangue derramado somos sarados, somos curados, temos a redenção dos nossos pecados, somos livres, somos libertos, somos cobertos pelo amor de Cristo e podemos estar na presença do Pai, cobertos pelo sangue de Jesus. Essa palavra aqui, quando fala que Jesus transformou a água em vinho, ela é uma palavra profética. É uma palavra que está falando de toda a transformação daquele que crer em Cristo. É a minha passagem, a sua passagem. É eu e você. O que acontece, a nova criatura. E ela ainda aponta para a grande vinda do Senhor. O primeiro milagre, ele aponta para o último. A primeira manifestação de Cristo, ele aponta para a última. Ele aponta para a salvação do homem. Ele aponta para o dia que estivermos sentados à mesa nas bodas do Cordeiro. Em Mateus, em Lucas, está lá que na ceia de Páscoa, que são 4 cálices de suco de uva, não tinha vinho na ceia de Jesus. Na ceia da Páscoa não tinha vinho, havia suco de uva. São 4 bênçãos, são 4 cálices. E ele fala que do último ele não beberá, ele vai guardar o último cálice para o grande dia. E esse cálice chama-se cálice da redenção. Ele é o cálice e ele fala: nunca mais beberei do fruto da vide até o dia que esteja convosco, que esteja de novo com nós, até o dia das bodas, do casamento do noivo com a noiva. Jesus está falando de mim e de você, ele está falando da igreja, ele está falando do arrebatamento, ele já está falando da alegria do casamento do noivo com a noiva. O primeiro milagre aponta para o final, para o sacrifício e para a grande redenção em Cristo Jesus, o dia que a noiva, eu, você, noiva de Cristo, estaremos sentado à mesa nas bodas do Cordeiro. Receba essa palavra com amor. O que eles foram cheios, eu creio que todos naquela festa foram embriagados. Foram todos embriagados, mas não de vinho, não de álcool, mas do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre aquele povo. Sobre o poder do Espírito Santo que está sendo derramado sobre você e sobre a sua casa. Você que está ouvindo essa palavra hoje, seja cheio do vinho, sinta o cheiro do vinho, da presença, do derramar, da alegria, da salvação de Cristo, o teu chamado, que um dia, alegria, que um dia estaremos sentado na festa das bodas, sentado para a festa das bodas. Você, a igreja, a noiva de Cristo. O mundo pode falar o contrário, o mundo pode falar o que quiser, mas Jesus é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E ele prometeu que vai voltar e buscar a sua noiva. E esse grande dia do Senhor, está aqui representado no primeiro milagre dele. Receba alegria, receba transformação, receba a verdade. Não seja mais enganado pela mentira, mas receba a verdade e seja curado. Receba a alegria da redenção, o amor, o fluir do Espírito Santo sobre você e sobre a sua casa, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.